Boa noite, olá, amigas, amigos. Nós estamos aqui entrando pelo Instagram, aguardando um pouquinho para a entrada das pessoas. Estão começando a entrar. Dildreche, boa noite. Iara, Sérgio, Belo Horizonte, Sheila Lavarini, bom te receber, querida. Lucas, Dreica, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais uma conversa nesta noite e nós vamos falar de um tema muito importante. Então, nós vamos aguardar só mais alguns instantes, o pessoal está entrando para a gente poder iniciar. Boa noite, Sueli, Alessandra, Carol. Boa noite, Pato. Beijão, querido. Aí é de Santa Catarina, de Camboriú, participando conosco, Elzi, Raimundo, lá de Sete Lagoas, a nossa querida colega Márcia Gregory, aqui de Belo Horizonte, Nadir, boa noite. Sônia Castro, boa noite. Como é que está? Nilda, Amarilis, sejam bem-vindos. Ana Maria, o Alberto, lá de Recife, um beijão, meu querido. Filhão do coração, tudo bom? Vamos iniciando então a nossa conversa dessa noite aqui no Instagram. O material vai ficar gravado no Instagram, o material vai depois ser encaminhado com algum audiovisual, algum visual pelo YouTube, por enquanto não. Mas nós hoje vamos conversar então de um tema que tem muito a ver com uma das coisas que estão sendo veiculadas no dia de hoje, porque hoje é um dia de luta contra o abuso e a exploração infantil. E a questão da pornografia, a questão do abuso sexual é um dos mais marcantes na nossa sociedade e hoje muito mais envolvendo a questão da internet. Então, nós vamos apresentar alguns dados que nós achamos muito importantes para a gente conversar e ver a gravidade. Vamos falar algumas coisas dos aspectos clínicos e vamos levantar a questão da importância da espiritualidade como um dos instrumentos para auxiliar nessa perspectiva. Então, a primeira coisa que eu queria diferenciar para todos nós é a questão do erotismo e da pornografia. Esses conceitos, eles estão socialmente presentes e a gente precisa diferenciar o que é uma coisa que é erótica de uma coisa que é pornográfica. Né? Não porque a gente tem que estimular a manifestação de um ou de outro, não é isso. Mas porque a gente precisa saber isso para trabalhar com a questão da pornografia. O erotismo está vinculado a expressões culturais e artísticas referentes ao sexo. Essa palavra vem do latim eróticos e também do grego, erotikos, que se refere ao amor sensual e à poesia de amor. Então, nós temos entre as manifestações de amor o amor erótico, né, ligado a Eros, ao deus do amor aí, a deusa do amor,
E o eros, né, esse amor sensual, ele se expressa na nossa cultura de diversas formas, seja através da literatura, através da pintura, da dança, da escultura, né? E é uma busca de trazer os aspectos de beleza referentes à questão do sexo. Lembrando que o sexo em si, ele não tem nada de errado nem de pecaminoso. A visão, a leitura da questão da sexualidade como algo pecaminoso, algo inclusive que é muitas vezes vinculado ao mito, né, da perda, da queda do paraíso na Gênese, isso não é uma realidade. A pornografia é uma representação de cenas ou de objetos obscenos e práticas sexuais diversas. É uma explicitação da prática sexual. Uma explicitação representativa, porque necessariamente o que a pornografia traz não é uma verdade, não é uma realidade. E muita gente, como nós vamos ver mais à frente, tomando essa questão como uma realidade, essas pessoas, elas sofrem profundamente buscando um tipo de prazer que eles veem, né, nessa pornografia e que eles acreditam que é uma forma real e necessária de prática sexual. A pornografia, ela tem um objetivo específico, e o objetivo específico dela é despertar o desejo sexual no observador. A palavra vem do grego pornografos, que significa escritos sobre prostitutas. Então, a palavra pornografia, ela vem, né, daquilo que se envolvia a questão da prostituição. Então, nós vemos, quando olhamos isso, que há traços específicos de distinção entre aquilo que é erótico e aquilo que é pornográfico. O erotismo, né, ele tem uma abordagem do sexo de característica nobre, né, no sentido de ser algo que busca o belo. Enquanto a busca na pornografia é de algo grosseiro, né? É algo que muitas vezes é animalesco e muitas vezes é uma forma desrespeitosa da abordagem de parceira ou parceiro dentro da vivência sexual. O erotismo, quando fala da beleza, né, no campo do sensual, ele é grandioso, enquanto a expressão da pornografia é algo de um campo da vulgaridade, né? Uma vulgaridade que passa, às vezes, do limite, envolvendo violência, agressividade, condutas bem complexas nesse sentido. No erotismo, o sexo é implícito. Ele não é expresso de uma maneira explícita, como sempre acontece na pornografia, né? O erotismo, ele busca a sensualidade, né?
a dança erótica, uma dança bastante erótica, que é a dança do ventre, ela busca a sensualidade feminina. É claro que muitas vezes essas coisas caminham para o campo da vulgaridade e se transformam numa coisa pornográfica, mas não é essa a expressão real da origem, por exemplo, da dança do ventre. A pornografia, ao contrário, a preocupação dela é com o sexual. É com a prática sexual, com as técnicas sexuais, não no sentido de um aprendizado ou de um crescimento, ou de um tratamento, como a gente vê nas terapias que envolvem a questão da sexualidade. Então, no erotismo, não há um desrespeito ao código moral daquela cultura, daquilo que a cultura determina como algo de decência. Então, mas embora a gente tenha que ter muito cuidado, que essas expressões muitas vezes são usadas por grupos fanáticos muito mais como moralismo do que como moral. Então, nós temos que ter cuidado, porque muita coisa que não é pornográfico é interpretado pelas pessoas como pornográfico pelo conteúdo interno das pessoas. Eu vejo no mundo aquilo que eu desejo, o que eu faço dentro de mim. A leitura, essa é importante a gente refletir nesse sentido. Mas o objetivo da pornografia, e hoje cada vez mais é esse sentido, ele envolve o comércio do sexo e a exploração sexual, seja a exploração sexual feminina, que é a mais intensa, seja a exploração sexual masculina, principalmente nos filmes pornográficos de conteúdo homoerótico, né? Se a gente pode usar isso, e ainda a exploração de crianças, quando a pornografia não envolve, inclusive, a exploração, o abuso, a agressão aos animais, numa situação bastante complexa. Nós temos que lembrar, né, que quando a gente fala de sexualidade, né, dentro de uma abordagem que a gente envolve de algo sadio, algo voltado para o sagrado, o relacionamento sexual do homem e da mulher não existe apenas para a satisfação da posse carnal. E isso é algo que nós podemos conversar em outro momento sobre sexualidade, mas isso é importante a gente entender. Então, o erotismo, ele deriva dos impulsos sexuais, mas ele ultrapassa a questão dos impulsos sexuais até onde eles são reprimidos, né? E ele fala no erotismo de algo belo e não dessa visão de moralismo e de pecaminoso que não deveria ser vinculado à questão, né, do erotismo e sim à questão da pornografia. A Délia Prado, uma grande escritora brasileira, ela fala que erótica é a alma. Então, nós temos que ver que quando a gente está falando do erótico, né, dessa expressão sexual que envolve coisas nobres, envolve afeto, busca respeito, busca uma construção, nós estamos falando alguma coisa da alma, embora muitas pessoas ainda
tenham imensa dificuldade para esse contexto de aprendizado. Vamos adentrar a questão da pornografia na internet, trazendo diversas reflexões que são primordiais para o desenvolvimento da nossa ideia. Primeiro, nós vamos começar que o problema da pornografia na internet é de difícil solução. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que nós vamos resolver sozinhos, não é uma coisa que é um país, é uma questão muito maior. Porque quando a gente fala de uma rede social que caminha por todo o planeta, nós vamos levantar já na primeira ordem as dificuldades de caráter político e as dificuldades de caráter operacional. Então, é um desafio concreto, né? O caráter mundial da internet, ele relativiza e enfraquece o poder coercitivo das legislações nacionais. Um exemplo é o tráfico de drogas, né? A gente, quando fala do tráfico de drogas, a gente não está falando simplesmente nessa visão pequena que a gente pega os traficantes nas comunidades das cidades e que eles entregam a droga para o indivíduo que usa e que é dependente. Isso é muito maior. Nós sabemos que as chefias verdadeiras desses tráficos, elas não estão na comunidade, né? Nós sabemos que o envolvimento é bastante complexo, né? A primeira vez que eu fui fazer um estudo de droga há muitos anos, eu peguei um trabalho de uma ONG católica em que ela denunciava que 40% do dinheiro que é arrecadado no tráfico no mundo, esse 45% é gasto para propina para o poder executivo, legislativo, do judiciário e a polícia no mundo. Então, não é uma questão local. Então, é muita gente ganhando muito dinheiro e na pornografia não é diferente. Uma das últimas estatísticas, nós vamos trazer estatística mais nova, mas uma das últimas estatísticas que eu acessei sobre valores da pornografia na internet, o dinheiro que determinados países ganham, né, e naquele momento a China era um dos países que mais ganhava dinheiro nessa situação, bilhões e bilhões de dólares referentes à questão da pornografia, né? Então, quando você quer cercear isso, você enfrenta os países que têm interesses de manter, os países que vivem da prostituição, da pornografia para se vender, então que usam dessas máquinas para isso, e a gente não pense que é só o Brasil que acaba vendendo, infelizmente, isso, né? Muito mais do que as coisas maravilhosas do Brasil, né? O que é vendido no Brasil, até pouco era o futebol, que o futebol brasileiro hoje fica devendo a muitos países fora da América, inclusive. E o carnaval, na sua expressão pornográfica, principalmente,
né, vendendo as mulheres como escravas, como pessoas que se dedicam só à prostituição, à sexualidade no campo da pornografia, né? E isso a gente precisa ver que acaba pesando nesse contexto, em todo esse processo. Uma questão que é muito levantada é que os pais, né, devem usar filtros, né, de conteúdo para evitar que os filhos possam ter acesso à pornografia. Mas há muitos trabalhos que levantam, né, que esses programas de filtro de conteúdo são de eficácia duvidosa. E muitos jovens com uma capacidade de se envolver na tecnologia de informática se transformam em mini hackers ou se transformam em hackers e acabam ultrapassando essas coisas, invadindo essas situações com bastante frequência. Uma outra questão muito grave da pornografia na internet é a pornografia infantil, que vive à sombra da clandestinidade. Né? Mas nós vamos ver, né, que, embora e apesar de toda a intervenção dos meios de segurança no mundo contra a pornografia infantil, ela continua existindo, ela continua presente e as pessoas, muitas vezes vinculadas a esse tipo de pornografia, além da viciação da pornografia em si, eles têm problemas de caráter, têm histórias pessoais de abuso sexual e que na infância que acabam burlando as coisas pela sua própria doença psiquiátrica. Então, os grandes trabalhos levantam a necessidade de maior rigor diante dos autores da pornografia infantil, né? Mas nós temos que lembrar que esse rigorismo, ele tem que ter o cuidado de avaliar até onde nós estamos com pessoas com deficiência de caráter, simplesmente, né, com um transtorno de personalidade, ou até onde nós estamos com alguém tão doente quanto o ato que ele pratica, precisando de um outro tipo de abordagem, de atenção e de assistência. Né? Não há, né, um código de ética consensual pelos provedores no mundo. Existem algumas normas hoje que elas são implantadas e nós vemos, né, esses meios de propagação de informação, as redes sociais, fazendo um trabalho principalmente em torno da questão da pornografia infantil. Mas nós não temos um código consensual. E isso não acontece porque, da mesma forma que o tráfico de droga envolve pessoas que usam outras como laranja, as produções, os investimentos em pornografia, muitas vezes vêm de criaturas, de pessoas que aparentemente não teriam nenhum tipo de envolvimento com esse contexto, com essa situação. Quando se fala da pornografia na internet, as pessoas vêm falar dos malefícios do uso da internet. Há
na verdade, uma dificuldade, muitas vezes, de avaliar os benefícios e os malefícios do uso da internet. Mas alguns trabalhos, alguns estudiosos são claros em afirmar que a internet traz mais benefícios do que malefícios para a nossa sociedade. Né? É claro que as fake news, as posturas como a própria pornografia, né, sites que vendem drogas e muito mais outras coisas aí, armas, situações bastante complexas, eles estão crescendo, né? Mas, se vocês pararem e olharem o número, né, de sites, o número de trabalhos que se expressam pela internet, do ponto da cultura, da beleza, do auxílio, do aprendizado da pessoa, é muito maior do que, na verdade, é a questão dos malefícios. Nós temos talvez um número de sites, de plataformas positivo. Tá? Nós talvez tenhamos dificuldade de avaliar o acesso às questões negativas, porque da mesma maneira que a televisão ela propaga coisas que falam de calamidades, de coisas ruins, daquilo que é conflituoso da alma humana, porque é isso que é vendável para a grande maioria da população, não as coisas que são belas, que estão aí, são muitas e que deveriam ser propagadas. Também as pessoas acessam as coisas ruins muitas vezes mais do que as coisas boas, né? E se você se vincula a isso, a internet vai te oferecer isso, a coisa ruim. E se você está vinculado à pornografia, ela vai abrir espaço para que essas coisas cheguem a você cada vez mais, de uma maneira mais intensa. Nós temos que pensar no papel da família nesse sentido, né? O paternalismo do governo, ele coloca como se ele tivesse a competência real para resolver essa situação, né? Ele não diz assim, mas ele se manifesta desse jeito. E o grande problema do acesso ao ruim né, aquilo que não é bom, aquilo que é mal, isso está diretamente ligado ao processo de educação familiar. Então, muitas pessoas convivem com essa situação em casa pela negligência, pela incompetência, pelo desinteresse das pessoas que deveriam cuidar para que essas coisas não acontecessem. E quando as famílias chegam a ter um acesso a essa informação, principalmente quando esse vício envolve um jovem, um puber, né, entre 10 e 13 anos de idade, a coisa já não está tão fácil de ser abordada como seria se a família cuidasse dessa situação, né? Então, a gente ouve críticas à abordagem sobre sexualidade nas escolas. Muitas pessoas levantam que essa abordagem tem que ser feita na família. Mas o que a gente vê, né, é que a abordagem na escola é falha por alguns aspectos, porque ela fala mais do biológico, fala de uma leitura
que pode ser até questionável por muitos, mas as famílias, mesmo as famílias que reclamam esse direito, muitas vezes não assumem conversar sobre essa situação. E quando conversam, criam às vezes mais traumas, criam muitas vezes uma abordagem inadequada da sexualidade. E a postura dos pais, a postura daqueles que são referências, muitas vezes é diferente da fala que eles fazem, e as crianças aprendem muito mais com o exemplo do que, na verdade, elas aprendem com a fala dos seus pais. Então, a erotização excessiva dos casais, a linguagem desrespeitosa no campo sexual da mulher, a linguagem e o desrespeito diante, né, da homossexualidade e de diversas outras situações vinculadas ao sexo, isso chega muito mais facilmente à criança do que a fala dos pais, que muitas vezes, pelo comportamento, não passam autoridade aos seus filhos. Há uma situação, e aí a gente tem que pensar, há uma grande preocupação na liberdade das pessoas, né? Que as pessoas têm que ser livres, que o acesso a tudo deve ser permitido, quando nós falamos aqui principalmente para os adultos. Esse é um desafio, porque a gente entende que só é livre quem é responsável. E será que uma pessoa, né, que se entrega à viciação da pornografia, ela vai, né, tá agindo com responsabilidade? Então, nós temos que pensar isso com maior clareza. É claro que tirar a liberdade de informação é colocar qualquer povo, qualquer comunidade, numa condição de ditadura, de opressão, né? Mas o exercício da liberdade, ele deveria ser precedido do aprendizado de se ser responsável. Só pode ser livre a pessoa que responde por aquilo que ela faz, né? E nós temos que lembrar que a pornografia, ela tem um objetivo claro, que é o do comércio e da exploração sexual. E o que nós vamos buscar nesse contexto quando nos ligamos a essa situação? Vamos colocar aqui duas afirmações muito importantes. O Comitê de Ciência e Tecnologia do Senado norte-americano providenciou um estudo sobre a questão, né, da viciação da pornografia na internet, e essa comissão, ela publica um documento, e nesse documento ela afirma que a viciação na internet, a viciação na pornografia da internet é mais viciante do que o crack ou a cocaína. Então, olha o nível de gravidade que a gente convive nesse contexto. E uma revista, né, especializada nesse tema, a Wired, ela diz que os viciados em pornografia levam mais tempo para se recuperar do que os drogados. Então, a questão da pornografia, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Ela é muito mais grave do que a gente pensa. E nesse trabalho da revista Wired, eles levantam uma informação
de que as imagens pornográficas permanecem no cérebro do paciente mesmo após o tratamento. Então, mesmo pessoas que estão em abstinência na busca de sites, né, para assistir, para se masturbarem, para fazerem sexo virtual, essas pessoas, né, elas, quando são tratadas, quando elas buscam tratamento, após o tratamento nesse contexto, né, elas permanecem com essas imagens por muito mais tempo que a gente imagina. Então, a situação é muito mais grave do que as pessoas às vezes param. Por quê? Primeiro, porque tratando a pornografia como uma droga, a gente tem que ela é a droga de imenso acesso de todas as pessoas. Ela é entregue 24 horas por dia, 7 dias por semana, na sua própria casa. Você não tem que ligar para o traficante, por delivery que leva a droga para você, que leva o álcool para você. Você não precisa ir no supermercado, na padaria, no bar para comprar o cigarro, a bebida. Não precisa ir na boca, né, buscar a droga, que a droga é só você ligar o computador, o celular, qualquer que seja esse instrumento que acesse a rede, e ele vai poder ter acesso à pornografia. Existem canais que são pagos, existem canais que são gratuitos, e se você não faz um filtro para uma criança, e você colocar no Google a palavra sexo, porque você está querendo estudar sobre isso, você não buscar as coisas, você vai encontrar imagens de sexo explícito dentro da rede. Então, isso é muito mais simples e muito mais fácil que alguém possa imaginar. Né? Há uma outra afirmativa muito grave, que uma geração de jovens viciados está surgindo e que essa geração ela não vai querer tirar a pornografia das suas mentes. Muitos jovens, muitos adultos viciados em pornografia param ou não buscam a vivência real do sexo. A prática sexual é virtual, é muito mais a questão da masturbação, é muito mais a questão, né, de ser um voyeur, de ver aquilo e ter prazer naquilo, e às vezes essas pessoas, elas têm um vício da pornografia e às vezes elas não têm um vício, né, da questão do abuso, da exploração, do estupro na vida real. Muita gente associa as duas coisas, né? A pornografia muitas vezes, na medida em que ela vicia o indivíduo, ela é inibidora da vivência da sexualidade. Até porque as pessoas passam a crer que aquilo que eles veem na pornografia é o que deve acontecer dentro do campo da sexualidade. E ali, aquilo não é uma realidade. Aquilo é editado, aquilo é montado, aquilo tem todo um contexto e às vezes a gente não tem ideia da exploração, né, dessas produtoras, das pessoas que, embora ganhando muito dinheiro, elas são exploradas, né? Só para vocês terem ideias, porque a gente estudando isso, a gente vai se informando com um monte de coisas, que um filme pornô, que
não fecharia aí, talvez que tenha uma hora e pouco, ele gasta, às vezes, mais de 15 horas de filmagem de prática sexual, ferindo gravemente os órgãos sexuais das pessoas. Então, a coisa, só para a gente ter ideia que são explorações em cima de explorações. Quem fala dessa questão da droga e dessa geração que vem surgindo é a co-diretora do programa de psicopatologia e traumas sexuais da Universidade da Pensilvânia, a doutora Mary Ann Linden. Então, ela fala no trabalho que ela apresenta a gravidade dessa situação. O que é que nós estamos convivendo? E só para vocês terem uma ideia da estatística sobre pornografia na internet, né, nós pegamos um dado, o mais recente que nós achamos buscando na internet. Nós não vamos dizer do site, porque eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum site pornô, mas eles levantam um trabalho de uma revista especializada nessa situação. Então, eles pegam um site, um só site para fazer essa estatística de 2019, onde o Brasil ocupa a 8ª posição no ranking dos países que mais acessam esse site. Minas Gerais, né, porque é o estado onde eu estou, é o 3º estado que mais acessa esse site no Brasil, atrás apenas de São Paulo e no 2º lugar do Rio de Janeiro. Para quem não entende, né, esse site produz mensalmente 4 filmes. E ele conta com quase 20 mil assinantes ativos que pagam um ticket médio de R$ 33,51. Troço aqui, estou trazendo os dados bem clarinhos para vocês. Ele fatura com 4 filmes por mês aproximadamente R$ 670 mil. O perfil dos usuários desse site, 84% são homens e apenas 16% são as mulheres. Por que a pornografia ela chama mais atenção do homem do que da mulher? Porque no campo da sensualidade, a mulher é auditiva e o homem é visual. O homem, ele se encanta e se erotiza com a visão do corpo belo, do corpo que ele vê como beleza, que o atrai. Tanto é assim que as revistas pornográficas femininas, elas nunca tiveram uma tiragem muito grande. E os maiores acessos a essas revistas pornográficas femininas eram de homossexuais masculinos. Então, as mulheres, elas são auditivas. Você sensualiza a mulher com uma cantada, com o que você fala, com a forma que você fala, né? Os homens é com aquilo que eles veem, né? 45% dos usuários desse site têm entre 18 e 24 anos. 28% entre 25 e 34 e 15% entre 35 e 44. Então, nós vemos que quase 80% desses usuários têm menos de 44 anos de idade. Mas que não exista, né, frequentadores desse site mesmo com mais de 65 anos. Olha aqui para vocês pensarem, né? A pornografia online, ela é imensa. Ela é uma das formas mais lucrativas de comércio
na internet. As estimativas de ganhos anuais por um site às vezes, de 1 bilhão até vários bilhões de dólares, conforme a estrutura desses sites. E o número de pessoas que visitam sites sexuais cresceu em mais de 18% com a pandemia. Então, nós vemos que esse número é bastante grave dentro do que a gente está olhando. O vício sexual, ele é caracterizado por pensamentos e emoções sexuais, e o comportamento é controlado pelos impulsos sexuais da criatura. O fundamento dessa viciação é a lascívia. O que é isso? É usar o outro para a própria gratificação sexual, né? Não tem o interesse da troca, do afeto, é simplesmente uma gratificação. Né? O que acontece muitas vezes com homens que o interesse deles é na caça. Né? A linguagem é grosseira, mas é verdadeira. E quando eles conquistam a parceira, né, eles perdem o interesse e abandonam desrespeitosamente essas pessoas. E esse vício, ele não requer necessariamente contato físico. E no caso da pornografia, ele é basicamente sem nenhum contato físico. Necessariamente você não vai ter nenhum contato, a não ser as pessoas que buscam a pornografia para, às vezes, encontros com prostitutas, com prostitutos, né? Nesse contexto, mas muitas vezes a pessoa se resume em assistir, né, e se satisfazer por ela mesma, vendo, né, ou se masturbando. É uma doença tão perigosa quanto a dependência química. Ela compromete as atividades do cotidiano. Muitas pessoas, como a maioria são homens, eles se comprometem no trabalho porque às vezes ficam até 2, 3, 4 horas da manhã assistindo, né, pornografia, reduzindo o tempo de sono, e a produção do trabalho piora. As crianças e os jovens que estão se viciando na internet, muitos deles na pornografia, têm comprometimento de rendimento de estudo pelo mesmo motivo, porque esperam a casa estar, né, todo mundo dormindo, para que eles possam conviver com a pornografia de uma maneira mais intensa, né? Então, isso põe em risco a saúde da pessoa. Uma pessoa que dorme pouco, às vezes tem que dirigir, né? Tem algum trabalho de risco, isso pode aumentar. Isso afeta cada vez mais os jovens, até porque nós vamos ver que a idade que mais acessa a pornografia, né, está entre os 18 e os 24 anos. Aproximadamente 50% do acesso à pornografia no mundo é nessa faixa etária. E há trabalhos, e isso também são os dados mais novos que a gente tem, que 10% dos usuários dos sites de pornografia no mundo já são viciados. E no Brasil, o índice deve ser semelhante. Para vocês imaginarem, né, é só aquele site que eu levantei, ele, né, o trabalho que é apresentado, aquele site, ele tem uma visualização, acesso de aproximadamente 60 mil pessoas por dia. Um site. Então, se a gente pensasse
que seriam só 60 mil pessoas, a gente teria 6 mil pessoas viciadas nesse contexto. Se você levanta e aumenta essa dimensão a nível mundial e a nível de milhares de sites, no mínimo centenas de sites, mas eu acredito que sejam milhares de sites, então a gente vê que a situação é muito mais complexa do que a gente fica entendendo. E não há uma estatística sobre isso ainda no Brasil, mas se acredita nos trabalhos que são levantados que esse índice no Brasil não deve ser diferente. Então, a gente, quando fala desse vício, nós temos que lembrar a capacidade dela de criar dependência, de que ela pode ser acessada na privacidade do lar, então o risco de prisão, de coisa muito menor, de segurança, a recuperação é possível, sim, como qualquer recuperação. E o tratamento envolve vários elementos, é um tratamento interdisciplinar e, como qualquer dependência, a recaída é algo previsível dentro do adoecimento. Como nós não temos como proibir as pessoas viciadas na internet de não acessar a internet nesse mundo atual, por exemplo, uma criança hoje, um jovem viciado em internet ou viciado em pornografia na internet, ele tem que ter acesso a um computador, a um tablet, a um celular para estudar. Então, quando você coloca para ele um instrumento que ele é viciado na mão dele, a coisa é bastante complexa, nesse contexto, lembra quando eu falo de viciação a questão da gula, que o indivíduo ele não pode se abster de comer. Ele tem que fazer um processo reeducativo de como ele come. Então, o ponto de partida desse trabalho é o viciado reconhecer, o dependente reconhecer que o desejo de utilizar outra pessoa para gratificar os seus impulsos sexuais, ela tem um domínio, ele tem um domínio extremo sobre ele e que ele não consegue escapar disso se ele não buscar uma ajuda. Essa é a primeira situação. Então, nós temos que entender que o dependente nesse campo, ele é um doente. Ele é alguém necessitado de auxílio. Ele não é uma pessoa depravada moralmente. Ele está adoecido. A depravação moral vem de outros campos, de outras situações, de outras avaliações. Pode estar até em conjunto. Mas o vício, a dependência é um adoecimento. E a gente precisa tratar desses viciados cibernéticos. Seja no jogo, que é um vício ainda muito maior que a pornografia. Então, nós temos aí situações muito complicadas. Eles estão intoxicados, igual quem está intoxicado pela cocaína, pelo álcool, pelo cigarro, e ele necessita uma terapia formal. Nós acreditamos e colocamos aqui para pensar, que os grupos baseados nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, eles têm resultados muito grandes. Só um instantinho, porque nos mandaram uma pergunta no Story, eu não respondi. Por que homens casados buscam a pornografia na internet? É porque muitos homens casados
envolve-se imaturamente com um desejo sexual fantasioso, né? Com um prazer sexual que ele não vai encontrar numa relação a dois, porque ela é do campo da fantasia e não do campo da realidade, né? Às vezes, né, os homens fogem para esse campo, né, até pelas dificuldades que eles têm, pelo sentimento de menos-valia, de acharem que não conseguem atender sexualmente suas parceiras, os seus parceiros, e nesse contexto, né, eles buscam uma fuga de viver um prazer no lugar fugindo da sua dificuldade, daquilo que ele tem que buscar, daquilo que ele tem que fazer. Então, o tratamento, ele envolve, né, essa terapia, né, algumas pessoas, né, e alguns profissionais usam medicamentos. Eu levanto que nós não temos evidência científica suficiente de nenhum medicamento que funcione nesse campo. Não temos, embora a indústria farmacêutica usa todos os recursos possíveis, às vezes, para vender essa situação. E a terapêutica melhor, né, é a terapêutica que envolve a espiritualidade. E os 12 passos do AA são 12 passos de espiritualidade. Eu falo muito nas minhas palestras, devo ter falado nas lives que eu comecei, porque se eu tenho oportunidade eu digo isso. Os 12 passos eu tenho certeza que é uma inspiração divina. Eles eram 2 alcoólatras, um médico e um outro homem comum. Eles trouxeram isso para nós. E os 12 passos servem para a transformação pessoal de qualquer pessoa. Então, o primeiro dos passos é reconhecer que nós somos incompetentes diante do vício e que nós precisamos procurar uma ajuda em algo superior que a gente chame de Deus, de Alá, de Jeová, de Buda, do que for, de inteligência suprema, de arquiteto do universo, não importa, mas a gente tem que buscar essa ajuda. E por que esses grupos baseados em 12 passos são vantajosos? Primeiro, porque as pessoas que participam ali estão comprometidas com a confidencialidade. Depois, existe entre os membros apoio e simpatia, porque eles que estão ali compartilham os seus problemas e as suas experiências e aquilo que fez com que eles rompessem o caminho do vício vivendo um processo de abstinência. Quem viveu o vício, né, ele tem mais recurso de afeto e de força interior para ajudar a pessoa a encontrar esse caminho do que aqueles que não viveram. Então, quando nós falamos de espiritualidade nesse sentido, né, nós não estamos falando basicamente de religião. Mas eu gostaria de acabar aqui trazendo algumas falas sobre sexualidade e espiritualidade, que são da obra de André Luiz, ditada a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, para que a gente pense. Então, eu vou fazer uma leitura de um texto, que depois vai estar no YouTube, que diz assim, são trechos de uma aula espiritual, né, no livro No Mundo Maior, que fala sobre sexo. O cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio,
que entrega o corpo aos desregramentos passionais. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. É um tema, né, que a gente fala muito. Nós, no mês de junho, a Associação Médico Espírita do Brasil vai estar lançando um livro chamado Psiquiatria Iluminada. E nesse livro eu tenho um capítulo sobre sexualidade, estudando esse texto maravilhoso, a coisa mais nobre que eu li nesses anos da minha vida sobre sexualidade. E ele caminha dizendo: não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência. É mister acender em derredor dos nossos irmãos encarnados na Terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. O amor espiritualizado, que é a busca nesse trabalho, essa transformação do impulso viciado numa expressão de amor, que é filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas. Então, a gente lembra, né, que o texto continua dizendo que a gente deve distribuir a bênção do entendimento entre os homens e estendendo mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros dos distúrbios das sensações. Nesse trabalho terapêutico, nós entendemos que é preciso trabalhar aperfeiçoamento dos sentimentos, a sublimação dos impulsos e dilatar a capacidade espiritual, a busca de um valor maior do que o valor que está preso no campo da dependência, para que a criatura consiga, então, vencer esse processo. Nós ultrapassamos aí um pouquinho o tempo que a gente sempre coloca para fala. Nós estamos agradecendo, né, grupo de pessoas, vimos aí aproximadamente 70 pessoas nos acompanhando hoje aqui no Instagram, ao vivo. Lembrando que a palestra vai estar aí. Lembrando as pessoas que as inscrições para a segunda turma do Sagrado em Nós já foi encerrada. Aqueles que depois tiverem interesse, fiquem de olho, né, na abertura de um novo momento para isso. Nós agradecemos mais uma vez. Estamos aí despedindo. Meire, um beijo. Alessandra, Livinha, Márcia, Marilene, o Aires, Kátia, muito obrigado aí por todo mundo que esteve conosco. Um beijão no coração. Até terça-feira com um novo tema sobre saúde mental e espiritualidade.